Luiz, Alexandre, Marli, Everson, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia Emília e Ângela. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vou esperar mais um pouquinho aí, pelo menos uns minutinhos, para a gente poder ter quórum para aprovação da ata. No item 2, como vocês estão acostumados, o relatório semanal do fluxo de caixa. No item 3, estou com apenas alguns informes rápidos. Segunda-feira, agora passada, nós tivemos aí a reunião do Conselho Superior. Então, tivemos presentes o Monte, o presidente, Dr. Zoilo, o Wilson, Humberto e o Duílio. E o Sidney, Selma, o Nívio, alguns participaram de forma híbrida, mas tivemos lá como pauta o balancete do primeiro semestre, foi aprovado também pelo Conselho, com novo votos de parabéns à diretoria. Tivemos alguns informes que nós fizemos sobre o Conselho tinha, que gostaria de informação sobre as ações da Boa Vista que a gente tem recebido, que a gente recebeu. Nesse ano recebemos uma, vocês lembram, 17.240 ações, que deu um valor de R$205 mil. Logo depois que a Boa Vista fez o IPO, a ação de 12 passou para 5,50. Aí recebemos R$95 mil. Não no segundo ano, porque houve um impasse na Boa Vista de como iria pagar. E a própria Boa Vista, volto sempre a informar, em vez de pagar as associações, usou o dinheiro que estava em caixa e ficou com ações. Então, o caixa da Boa Vista caiu muito. Quer dizer, a princípio tinham 100, vamos imaginar, 100 ações. 35% da Boa Vista, a FACES já ficou. Ia distribuir para as associações 65%. Desses 65%, em vez de, quando foi o segundo ano, em vez de ela usar o dinheiro das ações da venda para pagar, ficou com ações, então de 35% passou para quase 60% de ações, só que o valor de 12 passou para 5,50. Mas eles achavam que iam ganhar, né? Não foi para ajudar a gente, não. Não. Eles acharam que iam lucrar. É isso aí. Mas iam lucrar com eles acharam que ia ganhar com a especulação. Com a especulação, isso não se faz, né? Com o dinheiro da FACES, numa coisa de risco no bolso de valores. O dinheiro é nosso, né? Exatamente. O dinheiro era nosso, né? Aí ficou esse impasse de eles pagarem ou não, aí aquela briga de se vai pagar as outras parcelas do PFOR ou não, aí pagaram uma, aí a gente está esperando esse ano ainda a terceira parcela, que deve ser feita a R$8, que foi o valor que foi a venda da Boa Vista para a Equifax. Então, a gente espera que seja nesse valor, isso daria R$137 mil, mais ou menos. Mesmo assim, das 5 primeiras parcelas iniciais seriam de 200 mil, 1 milhão, vai virar menos de 500 mil, quer dizer, é triste. Vai empurrar mesmo. Não, e já ficaram com o dinheiro esse tempo todo. Esse dinheiro está comigo. Empurrar mesmo. O valor real do dinheiro. Não, e as contas desse PFOR são absurdas de caras. Sem retorno, com planos, com produtos que não se vendem. Quer dizer, não é tão simples. Mas aí... E também um pouco do relacionamento com as prefeituras, com os secretários, eles perguntaram, comuniquei que o prefeito tinha vindo aqui, perguntaram um pouco sobre o IPTU, a gente passou a informação que o prefeito passou aqui, demais acho que foi tudo tranquilo e terminou em uma hora e pouco a reunião do Conselho, sem mais complicação. E deve estar marcado outra já para novembro, acho que começo de novembro, para a gente fechar no terceiro trimestre. O cara cria artificialmente. É isso aí. Faz parte, a gente sabe de histórias na Bolsa. Fez isso também. Foi a do Trump, lá nos Estados Unidos, isso aí. Bom dia a todos aí. Bom dia, Gentil. A Gentil.
6, 7, Bom dia, Gentil. 8 com o Paulo. Bom dia, querido. Bom dia, querido. Bom dia, Gentil. Muito bem. Espera mais um pouquinho para a sua apresentação? Melhor, né? Pelo menos mais. Antes de a gente fazer a apresentação do Alexandre, ver se a gente tem mais alguns diretores, vou abrir aí outros assuntos. Você teve uma câmara até ontem, né? Ontem. Tosse. Vai aí, presidente. Fica bom, depois você fala. Na câmara. É Câmara, não Cama. Aqui no município, aqui de Santo André. Vamos uma água. Estivemos lá, eu, Gentil, o Paulo, que é presidente do Conselho Superior da Ítalo, em sessão solene lá em comemoração a 123 anos da Sociedade Ítalo-Brasileira. Tinha lá o único vereador que estava, era o orador oficial, né, o Márcio Colombo. É. Depois não tinha mais ninguém. Então, mas foi boa, muito bom. O coral da Ítalo, tirei foto, mostrei. O coral cantou lá 3 músicas e terminou com Bela Tchau. O pessoal gostou, pelo menos. A Marli esteve lá também. A Marli esteve lá tirando foto. A Marli também esteve lá. Também, aí teve macarronada depois? Não teve. Teve nem pizza. Teve pizza. Lá na Ita? Na Vero Verde. Na Vero. Aí, bom, né? Foram algum... O mais novinho era eu. Tudo na faixa do Gentil e do Paulo, mais ou menos, 70. Do coral, então. Do coral era. Do coral, o Gentil era criança. Perto Mas enxutos, né? Né, Gentil? Dos integrantes do coral, o Gentil é o mascote. nascido. O Gentil não tem nem nascido quando começaram a ensaiar o coral. Eles ensaiaram o coral, o Gentil não era nascido. Não, Viu? Fala, Gentil. Tá na hora de muitos dos diretores entrar no coral já, hein? Alguns diretores. Olha, mas tinha umas senhoras ali, né, Marlene? Na faixa de 90, né? 85, 90. Pior. Diversão, né? Não, bem ensaiado pelo maestro lá, o coral é bastante tempo já. E aí, isso quem patrocina é a Ítalo, né? A Ítalo que paga todos os custos aí do coral para que vai para lá e para cá. Lembrando, hoje, 10h30, vem aqui o pessoal do Rotary, do ABC Aprendiz, para a gente fazer uma assinatura do convênio. Também hoje, às 18 horas, o ABC que dá certo, já convidando todos os diretores. Espero que quem não veio de manhã venha à noite, né? O que é do Rotary que você falou? Hoje, 10h30, a gente vai fazer a assinatura de um convênio do ABC Aprendiz, Ah, tá. Daquele lá. do treinamento. O pessoal do Regram vai vir aqui, porque eles me perguntaram, eu falei, tem alguma coisa do Rotary mesmo na CISA? E o pessoal me perguntou. E ele vem também? Oi? Pessoal do Rio Grande, por quê? Não sei, ele me perguntou, o Roberto me perguntou, não sei o que. Alguém do Rotary deve ter convidado ele. Vai tirar fotografia? Não sei. O Rotary deve ter convidado. Acho que sim. Mas é bom, sabe o que é? Você pôr esse pessoal aí, esse adolescente lá, o posto de gasolina serve para trabalhar. Ai, caceta. Eu não sei direito o que Acho que é. não pode menor o imposto de gasolina. Não, na lojinha acho que pode, não pode? Não, acho que não. Eu não sei, porque o Roberto me perguntou, porque alguém do Rotary ligou para ele. Me convidou para um evento na CISA hoje. Eu falei, eu sei que o Rotary vai sempre na CISA, agora eu não sei o que era. Aí você me falou isso agora. Às 10h30. À noite hoje? Não, é do Rotary, é convidado do Rotary. Tá bom, deixa aí. Se ele aparecer, tá bom. Se não aparecer. Eles colocam no espaço aqui Para a reunião deles, né? Sei lá. Alexandre, quer falar? Bom dia, diretores, para aqueles que estão Bom aqui, dia. aqueles que estão online, tudo bem? Então, está chegando a nossa viagem a Paraty. Semana que vem, quarta-feira, saímos daqui às 5 horas da manhã, tá bom? Né? E aí temos a confirmação. É bom 5 horas da manhã ou quer ir na terça-feira de noite? Não tem problema, gente, né? Já está definido. Quarta não tem reunião. Quarta
Quarta, não sim. tem reunião. Ou, Quarta aqui. aí o presidente resolve, tá bom? Tá? Então, só para confirmar, então, tipo assim, saímos de antemão na quarta-feira às 5 horas da manhã. A gente vai fazer um passeio na região da Baía de Paraty, tanto na quarta-feira e também na quinta-feira, e retornamos na quinta-feira, dia 5 à noite, tá bom? Tá? Fica-se confirmado a participação já efetiva do Ari, do Evanson, do Fábio, do Alexandre e do Pedro. E eu queria saber a confirmação se alguém está aqui, que talvez não se posicionou certinho. Eu acho que o Gentil também vai, né, Gentil? O Gentil, o Paulo, o Dudu, como é que nós estamos aí? Alguém mais quer estar? Obrigado, Alexandre. Eu não consigo confirmar. Bom dia. O Ari já está confirmado já. Do online, alguém queria manifestar para estar junto conosco? Ale, eu não vou poder ir porque minha mulher arrumou uma confusão para mim aí, eu tenho que ir para Floripa. O Gentil, a mulher dele não deixou. A Regina não deixou? Não Traduzir. deixou. Não Ela deixou. quer... Ou eu levo ela para Floripa ou ela me manda para É isso aí. sei Já para onde. entendi, Gentil, já entendi. Você não vai com nós, né? Tá certo. Não, a mulher não deixou. O Paulo e o Dudu vão? Como é que vocês estão na programação aí? Eu estava pensando em ir, mas realmente vai ficar difícil para mim. Infelizmente, não vai dar para ir, não. Tá bom, beleza, Paulo. Dudu? Obrigado, Alexandre. Eu continuo na negativa. Eu não consigo participar. Tá bom. Vou deixar para vocês. Alguém que tá aqui, PC, vamos? Não? Luiz? Marli, levar a Marli com nós para fazer umas fotos. Né? A Ângela, né? O Ademir, vamos, Ademir? Aí tá perto de Nude lá, hein? Tá. Onde? Luiz também não vai, né, Luiz? Você tem compromisso, né? Não, tá bom. Praia, pô. Então fica confirmado o Ari, o Evanson, o Fábio Franquinho, o Alexandre e o Pedro, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Aí eu vou com o meu carro, dá pra gente se programar nesse sentido, tá bom? Tá? Deixa o carro aqui. A gente consegue alguém para poder abrir o portão para deixar o carro do pessoal aqui? Pode ser? Tranquilo? Perfeito. Então ficamos confirmados assim. 5 horas da manhã. Eu pulo o muro para abrir. Deixa comigo. Já pulei o muro. Para sair, não para entrar. Para sair, né? Ficamos presos no estacionamento. Eu, o Evandro e o Gobate. É. A gente ficou conversando no estacionamento aqui, como se fosse perto da caixa d'água nessa direção, e o vigia pegou, 10 horas, fechou o estacionamento e foi embora. Não conseguimos sair com o carro. Aí ligamos pro Diabinho, o Diabinho veio filmar a gente pular o portão. O Everton veio buscar a gente, mas filmou o pulo do portão. Foi na época. Você acredita? É sério? Foi mais ou menos ali, viu? Levou pro nosso mais ou menos na época. O vigia pegou e fechou, foi embora. Muito bem, mais alguém tem outro assunto? Fala de ontem, presidente. Vou passar a palavra para você. Ontem fizemos uma visita às deputadas Carla Morando e Ana Carolina Serra na Assembleia Legislativa. Uma visita muito boa, colocando a entidade à disposição, vendo o que elas podem, como é que estão o mandato das duas. Ana Carolina com um pouco mais de dificuldade, primeiro mandato. A Carla já mais tranquila, já tendo ali algumas questões diferentes, mas a gente percebe que as duas estão trabalhando bastante. Diferente de alguns deputados, né, que estão lá e não sabem nem o que estão votando. Mas nós chegamos, fomos olhar o plenário, não tinha ninguém. Saímos 5h30, não tinha ninguém no plenário. E é dia de plenário. Dia de plenário. Foi terça. Aí a gente, enquanto a gente estava com a deputada, tinha tido alguma sessão, mas poucos. Aí a gente saiu, eles bloquearam lá um projeto, aí chamaram a Ana para o gabinete da liderança. Aí a gente estava passando, junto com o chefe de gabinete da Ana, o deputado do PT passou, falou, consegui a assinatura, bloqueou, travou tudo a pauta. É uma loucura ali. É tudo... Não sei. É um regimento interno de louco, deve ser aquilo lá. Ô, presidente, eles não podem trabalhar, eles têm que ganhar dinheiro. É verdade, gente. Mas depende do dia. Eles vão para o gabinete, daqui a pouco volta tudo, consegue, volta todos para o plenário. Isso é terça, quarta e quinta, mas ele falou que terça-feira é o dia mais
mais complicado aí, que deve entrar tudo as coisas no começo da semana na pauta. Mas acho que foi uma boa visita, colocando a entidade à disposição delas. Você quer Mas é isso comentar? aí mesmo. O objetivo da visita era esse mesmo. Exatamente. Ir lá fazer, conhecer, né, o gabinete, eles estiveram aqui, a gente foi lá, se a gente tiver algum pedido, alguma coisa para entregar, tá, elas colocaram o gabinete à disposição e a gente também colocou a CISA, se eles precisarem de alguma coisa, que a gente também ia ajudar. Basicamente é isso aí. Visita de cortesia. Não conseguimos marcar com o Luiz Fernando, né, que é o outro deputado, e que a gente tentou, né, a Ângela tentou várias vezes. Acho que ele estava em Brasília, alguma coisa. Sei lá, né, ele não estava por aí, né? Iríamos visitar, se der uma outra oportunidade, independente de partido, é deputado da região, nós vamos lá. Nós vamos lá, sim, não, tem que marcar quando ele estiver aí, nós vamos lá. Né? Apesar dele, 2 anos atrás, ter feito um projeto que ia fechar o ABC, mas não tem problema nenhum, né? Que não foi aprovado lá. Ele foi o projeto dele, a autoria dele, de não renovar as licenças de polo petroquímico numa distância de 20 quilômetros da Mata Atlântica. Legal esse projeto, né? Bem importante para a nossa região. Né? Esse Luiz Fernando dá umas coisas que de vez em quando Ele vai fazer o troll. Não, e ele é da frente parlamentar da indústria química agora. E agora ele é da frente parlamentar da indústria química. Vendeu pau no projeto para a Carla. E agora ele vendeu uma frente parlamentar da indústria química. Não, ele fez um projeto lá. Não, nós 20 não conseguimos quilômetros da marcar. indústria Não conseguimos marcar. Da Mata Atlântica, fecha toda a indústria química da região. Não é só da região. 20 quilômetros da Mata Atlântica, até Cubatão vai embora. Tudo que é 20 quilômetros, o Guarapiranga é 20 quilômetros da Mata Atlântica. Então, é muito louco esse projeto dele. Né? Você impedir a nova fazer dificuldade para vender facilidade, é impressionante. Impede renovação. Quem tá, tudo bem. Tem 10 anos, documento, não tem problema. Vai renovar, tá proibido. E ele é da frente parlamentar da indústria química agora. Não, esse projeto é do Luiz Fernando. E foi derrotado no plenário. Quer dizer, esse projeto não passou porque perdeu nos votos no plenário. Mas o objetivo foi alcançado. Para ele, deve ter sido, né? Não, primeiro ele quis destruir o ABC, mas aí é aquele negócio, ele criou a dificuldade, né? Mas então... Nem vou falar o resto. Aí vira... 10. A vergonha. Esses são os nossos... Ele vai ser candidato a prefeito de São Bernardo. E é candidato a prefeito de São Bernardo. Muito bem, temos já 10 votos. Podemos colocar em votação a ata anterior? Podemos aprovar? Aprovado. Aprovado. Também informação, vou pedir ajuda aqui dos meus, do Emerson, do Ari, do Ademir, dos universitários. Tivemos esse fim de semana na convenção do CIESP, representando a CISA. Tivemos lá eu, o Ademir, o Emerson, o Ari, o Fábio. Isso. E as esposas representando a CISA lá, como sempre. Foi muito bom lá, muito bem recebidos por todos, pelo Jorge, pelo Mauro, pelo Edu, todos o pessoal do CIESP, sempre nos recebe muito bem. E sexta, sábado, na sexta, no sábado, e viemos embora no domingo de manhã, no Hotel Camburi. Foi muito boa. E fica sempre o gostinho de que nós temos condições de fazer também uma convenção dessa. Precisamos organizar para poder fazer e no mesmo esquema, cada um paga, cada casal paga o seu. Mas... Você foi bem até a página 2, presidente, me desculpe. Piva, cada um paga o seu, Piva. Falou e chamou no bolso. Você não pode chegar, se dá o luxo de pagar. É tua última gestão, fecha com chave de ouro. Para diretores, não, Piva, não tem condição. Fecha com uma chave de ouro aí, entendeu? Oh. Já foi o tempo. Bom dia, Evandro. Bom dia, Guilherme. Arruma patrocinador, pô. Arruma aí, Piva. Arrumamos, vamos atrás. Não, Piva, quem é o patrocinador que vai pagar um final de semana para a diretoria ir para um hotel? Loca Service.
Ah, tá fechado. Ela vai pagar a minha, já paga a minha. Coloca certo, paga. O presidente falou, é uma realidade. Eu acho que a gente vê, não é só o Ciesp que faz, a gente vê outras entidades que fazem isso daí, de ter um fim de semana com a diretoria e a família, para todo mundo se conhecer. Afinal, a gente se conhece aqui, mas muitos poucos conhecem a família da diretoria. Então, mas no passado, faz tempo, né? Não, faz tempo, né? E numa época até onde os hotéis eram mais fáceis e até mais acessíveis, né, de fazer. Hoje você pensa num negócio desse aí, a gente nem tem condição de pagar. A CISA não tem nem caixa para pagar isso aí. Mas eu acho que a gente também acho que não tem que fazer. Né, mas eu acho que a gente se organizar aí para março do ano que vem, por exemplo, a gente fazer e marcar um fim de semana, vai todo mundo na sexta-feira, volta no lugar que não e fica lá, eu acho que dá legal para a gente organizar e fazer. Não vai estar os 20, daí vai ter 5, depois eu ter 7, depois tem 10 e assim por diante. E a entidade vai fazer como se é, pagar lá as bebidas do coquetel, da sábado, da sexta e assim por diante. O que puder custear, vai custear, mas a estadia, eu acho que até como moral, a gente... Presidente, eu acho melhor Exatamente. trocar a bebida pela estadia, viu? Não entendi, gente. A bebida vai ser um problema. Capaz de ficar mais caro a bebida do que a estadia. Não, né? acha um hotel que é tudo incluído. A gente vai com um hotel que é tudo incluído. Exatamente. Já baratinho. Mas eu acho que é bem legal, a gente devia organizar. Independente se não vai ter... Porque a gente quer organizar e tem 15 lá. Duvido que o Ciesp começou com 15. Também até vou perguntar para eles. Deve ter começado, você sabe, Ademir? Começou com todos ou começou com todos? Com bastante tempo dá para a gente pegar um hotel em março e começar a pagar agora para frente, começa a ficar levinho e dá para ir, acho. Isso eu acho legal também. Faz um cruzeiro da sede, né? Aí você leva todo mundo, com alegria, arruma um salão de festa lá, inclusive, fazer com eles. Lá, tomar umas cachaças lá e só. Depende do número, do cruzeiro não, mas depende do número. O hotel que a gente estava lá, por exemplo, com 30 acho que quartos, fecha o hotel. Então... Estou dizendo naquele, estou dizendo em outro, pode ser que você feche o hotel, depende da época, você pode, se não for fim de semana, mas eu acho que nós temos que fazer. Eu acho que a gente percebe lá a integração entre todas as famílias. Então, quando você vai falar, estou fazendo alguma coisa pelo Ciesp, as esposas já sabem que você está lá com as pessoas que ela conhece. Então, isso é fundamental até para a continuidade da entidade e do grupo que está na direção. Acho que isso é muito importante e a gente tem que pensar nisso mesmo. Eu acho que a gente podia sair do precisão fazer e fazer. Muito acho bem. Que chegar lá, pegar agora com o Jorge, né, que organizou o último, não foi, né, Ademir? Foi Jorge, né, foi Jorge. Ficou tudo, ele tudo deve bem. ter ligado para Ligou para vários. Eu conversei com ele. 6, 7 hotéis, por exemplo. No sábado à tarde eu conversei com ele, inclusive, ele falou, tem lugar que ele conseguiu mais barato, mas quando começa a colocar a alimentação ficou mais caro, o pacote de alimentação ficou mais caro do que o que nós fizemos. Mas ele tem aí, cotou acho que em 6 ou 7 lugares. Então, aí a gente marcar um fim de semana já para março, abril, e já marcar, e dali a gente já começar e vendo quem vai, e avisando sempre. Não é compulsório, mas quem vai, fechar, eu acho que é importante. É isso aí. Mas se a gente não colocar uma data e não colocar um lugar, a gente fica no... A gente tem que fazer. E o Alexandre falou, é muito legal. Eu fiz um grupo aqui em Santo André, em janeiro desse ano aqui, marcou uma viagem de navio em dezembro. É um fim de semana, sai na sexta e volta domingo. E... eu falei, nossa, você tá louco, em janeiro para viajar em dezembro? Dezembro tá chegando aí. Saiu R$200 por mês. Isso aí é uma coisa assim que vai... Mas marcou, eu acho que a gente também tem que pensar... Vamos deixar já, assim, pedir para o Ademir falar com o Jorge. Que é de sexta para domingo, é rapidinho, é papo. Mas no máximo um mês a gente traz aí 2 opções, fecha e marcamos o fim de semana e pronto. É isso aí. Quem puder. Quem puder, vai. Ó. Exatamente. Mais alguém tem para ir, tem para que não dá, e assim vai. Ô, presidente. Só um minuto, Piva. Pode falar, vai. Depois eu falo outro assunto. Esse pode falar, vai, não senti muita firmeza, não, mas em todos os casos, vamos lá. Então não fala. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, qual é a finalidade dessa convenção? É apenas
integração entre as famílias ou trabalho? Como das outras Integração tantas das que nós famílias. participamos. Hein? Integração das famílias. Ah, Só tá isso. ok. Só isso. Sim. Tá bom. Mesmo assim, eu acho que eu colocaria em pauta esse assunto para uma discussão em diretoria, no tocante ao pagamento ou não, com algumas condições, evidentemente. O diretor que teria direito à gratuidade teria que ter, no mínimo, uma frequência de reuniões, porque o problema são alguns diretores que, nós não vamos citar nome, né, sabendo, você faz um evento desse gratuito, aí aparece de todo lado. Então, eu acho que deveria haver umas exigências aí, entendeu? Mas eu gostaria de colocar esse assunto aí numa próxima reunião para... É válido, concordo, acho interessante essa integração, eu mesmo sou partidário disso. A semana passada mesmo eu estava conversando, acho que com o Gobat, se não me engano, sobre esse assunto. É interessante. A CISA sempre fez isso daí, só que nós fazíamos a integração por trabalho, tá? O Luizinho até foi um dos que organizou um dos eventos, né? Então, sei lá, eu gostaria que voltasse à discussão, entende? Mas eu acho válido. Se for só integração, tudo bem. Não vejo o porquê cada um pagar o seu. Tá? E vai quem quer, entende? Ok? Obrigado, presidente. Obrigado, Piva. E mais um assunto, lembrando agora na sexta-feira, o Grupo Capital, palestra às 17 horas, muito importante sobre o patrimônio. Para trabalhar, eu vou pagar para trabalhar. Patrimônio, então, quem puder estar presente, ainda confirme com a Ângela para sexta-feira, né? Às 17 horas tem a palestra, depois tem um churrasco, Piva, tá vendo? Patrocinado pelo Grupo Capital, então você não vai colocar a mão no bolso. Já sexta-feira. Pergunte, Ângela. O Daniel está me perguntando. Agora, quem está confirmado aqui que eu tenho é o Pedro Evanson Daniel, o Ari, o Franquim, Gentil, Gobat, PC, né? Vocês todos fizeram já a inscrição? Naquele link que eu passei? Não. Não? Do churrasco, da palestra. Não, tem que. Eu passei no grupo um link que tem que fazer uma inscrição ali. Eu vou passar de novo. Por isso que o Daniel lá chamou a atenção aqui, falou, vê quem não fez. Principalmente por causa da palestra, né? Tá bom? Não dá mais para fazer. Tem que passar aqui. Deixa eu ver. Tá fechado. Tá fechado, né? It's now closed. Tem que passar outro. Muito bem. Mais alguém tem algum outro assunto? Antes, Evandro, vamos fazer voltar no item 4 da pesquisa? E aí a gente volta no final a outros assuntos. Pode ser? Bom dia, pessoal, novamente. Por favor, Gustavo, você pode apresentar a pesquisa para nós? Queria lembrar para vocês que estamos aqui nesta manhã apresentando a pesquisa do desenvolvimento econômico da nossa região, equiparando o segundo trimestre de 2023 a 2022, segundo trimestre, então, que nós estamos falando no mês de abril, maio e junho, ok? Tá? Tivemos uma adesão nesta vez de 50 respostas, é uma adesão baixa, isso chama-se bastante atenção, e no final eu queria fazer algumas considerações nesse sentido. Foi menor. As nossas adesões eram aproximadamente 65 respostas, que já estavam baixas, agora foi 50. Então, nós vamos apresentar aqui e vamos tomar alguma decisão na frente a respeito disso, por favor, tá bom? Então, dentro do segmento das empresas pesquisadas, 74% são prestadores de serviços, então, de 50 vezes 74%, 35 empresas de prestação de serviço, 16% de comércio e 10% de indústria.
Próximo. Em qual região que as empresas localizadas que responderam a pesquisa, em 74% estão em Santo André, e depois em São Bernardo, ok? E São Caetano, aí vai. Próximo. Aí, olhando para o segundo trimestre de 2023, comparado a 2022, as empresas, 50% se mantiveram estável, tá bom? 34% cresceram e 16% diminuíram. Então, observa-se que a maioria foi empresas estáveis, tá bom? De crescimento de vendas. E as empresas que cresceram, que bom, cresceram quanto? Cresceram de 4% a 6%. Observa-se que está bem próximo dentro da nossa inflação, né, pessoal? Quanto é que está a inflação dos últimos 12 meses agora? É isso. Então, nós estamos falando de crescimento, mas apenas reposição de inflação. Então, se a maioria está estável e quem cresceu de 4% a 6%, pelo menos nessa pesquisa, é reposição da inflação. Aí depois, quem cresceu também de 0 a 3, já caiu menos que a inflação, e de 7 a 9, cresceu um pouquinho mais que a inflação, tá bom? Tá? Sim. E de 50 empresas, 8 delas, quer dizer, aproximadamente aí 16%, diminuíram o faturamento, tá bom? Tá? E quem diminuiu gradativamente forte. Pode ver que é acima de 16%. Depois de 4 a 6 e de 13 a 15. Mantendo a comparação do segundo trimestre de 2022, e o resultado financeiro dessas empresas, olhando para 50 empresas que responderam. Então, a maioria delas se mantiveram estável, 36% cresceu e 18% diminuiu. Então, olhando para isso, você pode observar que, tipo assim, a maioria das empresas realmente estão estáveis, olhando um período ao outro, tá bom? Sim. E dentro das empresas que cresceram, das 50 empresas que responderam, 18 cresceram. Quem cresceu também, resultado, cresceu de 4% a 6%, que é aproximadamente 50%, seguido aí de 0 a 3%, que é 16%, e de 10 a 12, 16,6%. E as empresas que diminuíram, então, quando você está falando de resultado menor, de 50 empresas, 9 empresas diminuíram, que é aproximadamente aí quase 20%, e quem diminuiu consideravelmente também diminuiu na escala acima de 16%, seguido de 0 a 3% e de 10 a 12%. Finalizando a pesquisa, a perspectiva do empreendedor, das 50 empresas que responderam à pesquisa, eles têm 60% de crescimento. Então, ainda que temos um mercado estável, aparentemente olhando para o mercado, por essa pesquisa, mas a expectativa sempre de otimismo do mercado junto aos empreendedores, 34% de ser estável e 6% de redução. Eu acho que já foi essa parte, não foi, Gustavo? Acho que já foi. Próximas telas? Será que travou? Acho que já foi tudo, né? Tá. Então, assim, ó, o que eu queria chamar a atenção e conversar com os diretores, que no mês passado nós tínhamos já conversado a respeito de qual a força-tarefa efetiva que a gente consegue aumentar o número de abordagem. Eu acredito que uma pesquisa do tamanho da CISA com 50 respostas é até vergonhoso para nós aqui, vamos ser sinceros. Então... Oi, Alexandre. Oi. Essa parte não foi, essa parte é a perspectiva de crescimento, não quanto cresceu. Ok, obrigado. Então, a maioria espera crescimento, obrigado, Gustavo. A maioria espera crescimento, e quem espera esse crescimento de 4% a 6%. Obrigado, Gustavo. Seguido aí de acima de 16%. E quem tem uma perspectiva de redução das 50 empresas, acredito que vai reduzir acima de 16% também. Então, assim, mostra-se uma pesquisa dessa que o mercado está bem equalizado, está bem estável, e tem as características de algumas empresas crescendo e também das que caem acima de 16%. Muito obrigado, Gustavo. E aí, voltando à discussão nesse sentido, eu queria que nós tivéssemos, ou façamos uma força-tarefa. Só para informação, o Alexandre me passou agora. De 24 empresas responderam no último café com networking. Dentro das 50. Dentro das 50. 24 então. Só foi durante... Olha lá, isso. Que se torna pior ainda, é isso. Se não tivesse as 24... Não, se não tivesse as 24, ia ter menos de 30. E aí a gente gasta uma energia...
Não, a segmentação que ele responde lá. Você conversa com a sua prestação de serviço. Ali tá. O que é isso aí? Tá aí? Eu não tenho informação aqui, efetivamente eu não sei o que é. Você sabe o que é, Gustavo? Ah, bom, não foi. Foi sim. Sim. É o que foi transformado depois em gráfico para poder facilitar a comunicação, tá bom? Tá? Então, assim, ou a gente precisa criar uma força-tarefa e, tipo assim, as pessoas que visitam a CISA e aí lá no central de atendimento já entregam a pesquisa de uma forma online para a pessoa preencher através de um tablet, alguma coisa nesse sentido, porque as pessoas ficam aguardando na fila, entendeu? Né? Você já vai pegar a percepção das pessoas nesse aspecto. Muito pouco, Alexandre. Não? Muito pouco, o que tinha muito era no certificado, mas hoje está tudo agendado e mais de 50% é online e na Jusces também está agendado. Então, o motoboy, a maioria é... Já tentamos. Podemos voltar a tentar, mas alguns até não se recusam a responder, mas podemos voltar e assim virar uma cultura em todas as ações, todas as palestras, toda a situação, colocar um QR Code lá para as pessoas de repente acessar e naquele momento já que foi feito com essas 24 amostras. Porque ou se a gente vai fazer uma força-tarefa, precisamos acabar com a pesquisa, porque realmente é vergonhoso. E a minha sugestão, não dá para apresentar uma resposta com no mínimo 100 respostas. Se a gente estava em 65, a gente está com 50, não dá para apresentar, porque a gente vai pegar uma amostra pouco inválida. E também que não vai, nem com 100 vai nos representar, mas pelo menos precisamos crescer. Aí eu queria escutar um pouquinho a opinião dos diretores nesse aspecto. Eu acho que 100 ainda é pouco, viu, Alexandre? Se cada um 100 é muito pouco. Mas nós temos algumas pessoas no departamento comercial. E se cada um, pelo menos uma entrevista por dia, conseguisse, esse número passa... Se você falar em 5, só eles conseguem 5 por dia, no mínimo. Porque eles fazem mais do que isso de visita por dia, mais do que uma visita por dia. Eu não vejo a dificuldade de você estar lá, bater o papinho e ter 8 perguntas para responder no próprio celular da pessoa ou faz na hora lá para ele responder. Você vai num restaurante aqui embaixo, tem restaurante quando entrega a conta, já te entrega uma pesquisa lá, você só aperta o botão lá no tablet, e acabou. Né? Você está sugerindo isso de fazer... Pelo nosso departamento comercial. Não, mas quando você vai fazer abordagem para a pessoa se associar... Não nessa hora. Depois, porque eles vão visitar cliente que já é associado também. Eles sempre entram em contato com o cliente que é associado e tudo mais. Não é? Então, mas o foco é viável. Não, isso é uma das coisas que dá para fazer. Nos eventos, a mesma coisa. Colocar no nosso site em lugar de destaque. No nosso site tem lugar de destaque a pesquisa? Então, mas a gente tem que pôr sempre. Na época lá do fechamento, mas a gente colocar. A pessoa que faz a consulta nem é a pessoa que vai responder. Mas a gente, quando manda um convite para um evento aqui, a gente já devia mandar, talvez, um negócio da pesquisa. Geralmente quem consulta o site não é o dono da empresa. Não é o dono da empresa. Quem consulta o site, porque ele vai entrar lá para fazer consulta, é o funcionário. Não vai responder a pergunta. Mas uma situação em que não vai ser respondido. Não, mas se você fizer deixar no site, sempre tem quem olha o site. Então, nós precisamos fazer assim, nós queremos virar uma cultura. Então, o que nós queremos como diretoria? Ok? Tem que virar, é isso então, aí mesmo. Queremos virar uma cultura, então precisa, até a pergunta para o Ademir, se conseguiria, junto à equipe de vendas, junto aos eventos que se tem, estimular esse tipo de coisa e fazer parte de qualquer rotina efetiva, a gente vai crescer. Oi, a gente não consegue nada? Então, mas a gente não consegue nada? Bom, começa... Existe um negócio, falou né? dos 20 A própria dias de diretoria não pesquisa. responde, né? 20... Começa aí, né? Então, 20 dias de pesquisa. Tem como estender esse prazo? Porque daí você pode colocar numa revista um QR Code. Não, sim, mas que chame a atenção, QR Code, metade da página, chamando a atenção da importância da participação. Chamar a atenção da pessoa, vai olhar o empresário e vai lá.
e ele responde a pesquisa. De repente, o momento que ele vai responder, porque a revista eu acho que é a cada 2 meses, é isso? Pode ser que fique atualizado ou não, mas eu entendo que se ele responder, ele vai responder o passado, não tem problema, a gente passa a ter mais dados. Né? É uma outra alternativa. Mas eu acho que a gente Então, tem que a pergunta é, queremos ou não queremos? A pergunta para é mim, assim, a gente tem que chegar a ter 500 pessoas. Eu também acho que temos entregando, que sabe? estimular. É importante. As farmácias usam muito, que é E-mail. Você tem o cadastro dos seus clientes. Você pega e manda um e-mail com 3, 4 perguntas para não encher muito a paciência. A resposta é... Tem 7x. Então, perfeito. Tá? Legal, Demir. Então, por favor, você consegue trazer estratégias junto à equipe de vendas, aos eventos, o que foi feito para a próxima pesquisa e a gente ter talvez um parâmetro nesse aspecto? Eu acho que seria legal. Como a Demir está junto com a equipe, e aí nós, como diretores, também precisamos estimular nossos amigos, precisamos estimular nossos contatos, precisamos fazer nas nossas empresas, assim como a Demir falou, muitas vezes nós mesmos não estamos fazendo, entendeu? Né? E a gente volta a essa discussão, talvez no próximo período, tá bom? Pode ser, presidente? Claro. Eu gostaria de contribuir. Fique à vontade, por favor. Vou repetir o que eu já falei aqui em outras oportunidades. Primeiro, esse assunto é recorrente do não engajamento e vocês vão continuar discutindo aqui enquanto vocês persistirem nisso, vai continuar esse tipo de discussão. Eu já falei, hoje o trabalho para mim deveria ser o oposto. Primeiro é responder, né? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo da CISA em divulgar? Essa é a primeira pergunta. Segundo ponto, a pessoa que responde isso daí, qual é a acuracidade disso? Né? Quem que vai garantir se o cara está respondendo, se ele sabe, se ele vai parar aqui, se ele sabe exatamente qual foi o faturamento do mês anterior, do semestre anterior, do ano anterior? Quer dizer, a acuracidade zero para esses resultados. Os dados estão... Bom, tudo... Peraí, o Alexandre falou, deixa colaborar, deixa eu falar o que eu penso. A acuracidade... Não, talvez seja 2, 3, né? O cara chuta, o cara, se ele tiver de bom humor, ele responde que ele vai melhorar. Isso. Não, é que a minha percepção é que a gente não deveria perder tempo com isso. Por quê? Não deveria perder tempo. Porque existem dados absolutamente sérios disponíveis. O que a gente precisaria era resumir e divulgar esses dados. Eu já falei isso, eu estou repetindo aqui, minha cabeça fica falando, Evandro, você vai falar a mesma coisa, acho que pela 10ª vez. Então, dados do Secov, dados da indústria, dados do comércio, dados do setor de serviços, dados da Associação Brasileira de Franchising, dados do PIB nacional, dados do CAGED, está tudo, do IBGE, obrigado, Luiz, né? Tem uma dezena de dados que estão prontos, e são dados reais, e não é o dado do cara que, responde aqui. Veja, eu recebo pesquisa todo santo dia, como alguém citou aqui, da farmácia, do concessionário de veículo, da loja, do carro, não respondo nada para ninguém, não vou responder, não tenho interesse. São informações estratégicas minhas, eu não quero divulgar nem para a CIS e nem para ninguém, eu guardo para mim e determino com a minha empresa, lá com a minha equipe. Os dados que me interessam, eu busco no mercado. O que me interessa, por exemplo, vou pegar um simples exemplo aqui como gestor público. A cidade de Santo André está acertando aqui na questão de aprovação de projetos? Bom, o vizinho cresceu 110, nós crescemos 690. Tem algo funcionando aqui na cidade. Esse dado está disponível. Não é um dado elaborado por mim, é pelo Secov. Eu já falei e repito, os dados estão prontos. Se a CISA quiser prestar um bom trabalho, um bom serviço aos associados, é buscar esses dados que já existem, têm uma acuracidade fantástica. Quando a gente pega aqui, vou arredondar... A gente divulga isso toda semana no Informe Econômico. Toda semana, sexta-feira. É o informe, exato. Está no site, isso está no site. Exato. É o informe econômico que a prefeitura tem, que a CISA também faz toda semana. E veja, esses são os resultados que efetivamente podem interessar ao associado em olhar ali e falar, poxa, tá, diminui... Onde eu me enquadro. E olha, esses dados são dados verdadeiros. Eu acho que a gente investe
Eu acho que a gente investe tempo, energia. O Paulo é um profissional de marketing aqui, altamente qualificado. Me corrija se eu falar uma besteira. Nós temos aqui, vou arredondar os números, 5 mil associados. Se tiver um engajamento de 2% disso, de 2% a 3%, que seriam aí por volta de 100, 150 respostas, seria já um número extraordinário para resposta e para engajamento. Porém, eu repito, para que nós vamos buscar um engajamento que a gente, de novo, talvez não é que não tenha a curiosidade, mas que a gente não sabe medir esses dados. Agora, a indústria, a Ciesp, quando divulga o crescimento da indústria, o setor de serviço, o crescimento, a quantidade, o aumento das vagas de emprego, isso tudo são dados reais e verdadeiros. E isso faz sentido para o empresário. Eu acho que a gente, né, coloca energia, acaba sendo frustrante quando a gente vê, né, o Alexandre que está sempre à frente desse assunto, é frustrante que você fala, poxa, para todos nós, não, eu falo pelo Alexandre porque é ele que sempre traz isso, né, tem esse trabalho, tem essa dedicação, e é frustrante, porque eu falo, poxa, então assim, só reiterando o que eu entendo que faria diferença para o nosso associado, e a gente colocaria energia em buscar esses dados. A gente tem a nossa equipe que pode semestralmente, bimestralmente, trimestralmente, trazer esses dados. Eu acho que esses são os dados, né, que a gente divulgar mais isso num quadro resumo para orientar melhor os nossos associados nessa tomada de decisão, porque, na verdade, para que servem todos esses dados? Para tomada de decisão futura. Né, se eu vejo que o mercado está retraindo, opa, peraí, né, deixa eu segurar, não vou eu na força contrária. Eu acho que é essa a ideia, sem desmerecimento nenhum, tá? Eu acho que tudo que a gente faz aqui... Então, mas enfim, eu acho que é isso, é o debate, é como o Alexandre falou, vamos todo mundo expor aqui para a gente chegar no consenso e fazer, qual é sempre o grande objetivo? Fazer com que as nossas ações aqui sejam efetivas, agreguem valor, né, na vida do nosso associado aqui e para nós mesmos. Eu acho que é isso, eu acho que tem muito extrato bom à nossa disposição, que a gente às vezes deixa de olhar. Eu tenho repetido isso né, eu tenho feito várias entrevistas aí, falado muito dos dados da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. Você imagina que eu identifiquei lá, né? A gente foi pesquisando, Santo André é a 5ª cidade que mais atrai investimentos no Brasil. Essa é uma informação tão relevante, e que estava aí. Veja, eu que fucei lá, eu falei, deixa eu ir atrás desses dados. E quando você tem uma informação dessa, aí o que acontece? Quem forma a mão de obra, por exemplo, que tem cursos, meu amigo, canaliza aí para esse setor está bombando, né? Por exemplo, o teu serviço, uma informação dessa para você que trabalha com, né, o setor gastronômico, pelo amor de Deus, a tua empresa tem que agradar, não para de chegar investimentos do setor gastronômico. Para você, por exemplo, pegando esse exemplo específico aqui, setor gastronômico para local service, cara, essa informação para você vale ouro. Você fala, cara, eu vou começar a bater em todas as franquias, cara, eu estou aqui, eu sou do ABC, vocês estão aportando aqui, essa semana abriu o Italim, semana que vem vai abrir uma Macaxeira, daqui 3 meses vai abrir o restaurante holandês. Tem uma série de... Se você tem esse número claro, você fala, opa, isso aqui me interessa. Né? Eu acho que é nessa direção. Aí não é fácil, tá? Essas discussões aqui, aliás, são salutáveis aqui no sentido de buscar os melhores caminhos aí, mas tem muita informação boa à nossa disposição e que às vezes a gente acaba não enxergando. Tá? Essa era a minha sugestão aí. Mais alguém? Tem outros assuntos aqui, o presidente, se não tiver. Pode falar, Ivone. Vou trazer alguns assuntos, acho que interessante aqui, até para conhecimento de todos. Essa semana a mídia divulgou a questão da Bridgestone, até para que todo mundo tenha ciência, a diretoria da empresa, eu como prefeito vamos recebê-los aí na próxima sexta-feira, eles anunciaram aí um layoff. Né, layoff, acho que todo mundo aqui sabe, né, mas é uma medida legal. O que aconteceu, né, com o mercado da borracha aqui aí não é só Santo André, é todo o Brasil. No governo anterior, governo federal, foi zerado a alíquota do pneu importado. Então, a alíquota zero. Né, isso foi uma medida para agradar lá os caminhoneiros, começou a entrar um monte de pneu importado no nosso país. Essa alíquota voltou agora para 16%. Só que tem um problema, o mercado se estocou até a tampa de pneu importado. Se a alíquota era zero, importa, sai muito mais barato o importado do que o nacional, ou seja, então, até que se normalize isso, o fabricante, a indústria da borracha vai sofrer aqui no Brasil.
Está acontecendo com a Bridgestone, está acontecendo com a Prometheum, está acontecendo com todas as outras 18 plantas que tem no Brasil. Então, eles anunciaram aí um layoff para 1.600 colaboradores, dividido em 4 lotes de 400. Então, descansam 400, né, eles ficam em casa numa licença remunerada parcial, acho que são 50% do salário, mais o auxílio alimentação e o seguro saúde. E uma garantia de que quando voltarem, permanecem aí, tem a garantia de mais 3 meses de emprego, né, para que eles sigam monitorando aí a retomada das vendas de pneus. Isso vai acontecer então de 4 em 4, né, 4 lotes de 400 colaboradores. A empresa deixou bem claro, isso não tem nada a ver com uma situação nacional da borracha, né? Muitos às vezes se preocupam, mandou 600 embora aí recente, está anunciando mais um programa, é claro que preocupa a todos nós, mas do ponto de vista municipal, né, tudo que a gente pode fazer para dialogar, para ajudar, para colaborar, para fazer interlocução com o governo federal, com o deputado, né, isso a gente já fez em outra oportunidade, estamos fazendo. Outra informação interessante, eu tive na última segunda-feira lá no Palácio dos Bandeirantes, o governo do estado anunciou um programa chamado Facilita Já, que é um programa de desburocratização. E aí, de novo, né, eu fiquei feliz em ter ido lá, porque a gente vê o quanto o estado está atrasado e o quanto Santo André se distanciou dessa realidade, né? Enquanto colocaram lá uma meta de 8 dias para abertura de uma nova empresa, né, Santo André já performa em 1 dia e 4 horas. Esses são dados da Jusesp, estão lá disponíveis. Aliás, essa é outra coisa interessantíssima que a gente poderia divulgar, né, de maneira interessante, porque o cara fala, onde eu vou abrir minha empresa? Ontem mesmo eu tive um jantar com um construtor que está lá em São Bernardo, faz 2 anos que ele está tentando modificar um projeto de um edifício. 2 anos. Dá nojo, isso é algo que dá náusea, né, da gente ver uma cidade vizinha, uma cidade importante, né, e a coisa não flui, e aqui em Santo André é algo que a gente faz numa plataforma eletrônica, né, uma alteração de projeto talvez demore aí, talvez 30, 40 dias no máximo. Né, então, eu voltei feliz de lá, eu falo, como o Estado está, né, feliz pela cidade, triste pelo Estado, que é o Estado mais poderoso da nação. Aí você fala, se São Paulo ainda está com esse desafio, abrir empresa de risco zero, né? Você imagina, para abrir um escritório de contabilidade, advocacia, 8 dias, como amigo, 8 dias, está louco? Né? Muitas vezes a gente abre em horas, né? É que às vezes o funcionário não está, dá uma emenda de feriado, então acaba considerando isso, então a gente já abre isso em 1 dia e 4 horas aqui em Santo André. Não à toa, é uma das cidades que mais abriu novas empresas no ano passado. Outra coisa, até para mostrar aí a movimentação de outros atores, que isso é interessante para a gente ficar atento, amanhã tem um almoço do LIDE Grande ABC, aqui no Baby Beef, eu fui convidado lá para representando o poder público, e eles estão trazendo o presidente da TOTS para vir fazer uma palestra, então, assim, é um agente que vem de fora, está aí, está associando aí, eu não sei se o Evans não sabe exatamente qual que é a mensalidade deles aí. Não é mensalidade, é 9 mil por ano. É 9 mil por ano, né? E você precisa estar associado ao LIDE São Paulo, né? Salvo engano. Não muito. Não necessariamente. Senão você tem que pagar 9 lá e 9 aqui. Não, bom, lá é mais, eu acho que é 15. Então, só para todo mundo saber, porque é um player recente que chegou, eles montaram, o Jarbas, né? O LIDE virou uma franquia, para quem não sabe, já são mais de 24 ou 27 franquias em todo o Brasil e também no exterior, e aí o Jarbas, que é o franqueado do LIDE Litoral Norte, agora passou... Baixada Santista é também agora o presidente aqui do LIDE Grande ABC, vai ter um almoço aí, eu vou participar para entender como é que funciona a dinâmica deles. Tá caro a adesão? Oi? Tá caro a adesão? Eu não tem. Foi convidado, né? Eu fui convidado. Não eu vou falar amanhã. Você vai... Não tem. Eu fui segunda no LIDE. Não é? Você tem, teve... Eu já participo. Não tem adesão. Não tem, é só convidado. Eu sou convidado. Legal. É bom. Bom, a CISA, como sempre, né, a gente está em todas. A gente também tá. A gente está em todas, é isso aí. Outra coisa que eu queria aproveitar para comentar com vocês também, eu até tinha passado algumas fotos aí. Na semana passada eu tive lá na Associação Comercial de Santos, teve uma palestra lá da Dom Cabral, e eles foram falar lá sobre a reforma tributária. Foi acho que é Bruno Calanzi o nome dele,
Calaza, é o Bruno Calaza. E aí até colocou, presidente, se a CISA até quiser puxar esse protagonismo aí, o próprio Ricardo Langang, lá, que é o diretor lá da FGK e representa a Faculdade Dom Cabral, colocou à disposição de trazer isso aqui para o Grande ABC. Eu falei, ó, seria bacana falar com a CISA, né? Até para que a CISA... data marcada? Não tem? Já tem? Não, mas tudo bem, mas eu tenho com a Fundação Dom Cabral, já tem data marcada até. Bom, enfim, ele colocou à disposição... Veja, Ademir, então, aí é por isso que eu trouxe esse assunto aqui. Eu fui até Santos, primeiro, aliás, eu não sei quem que tinha comentado aqui, por isso que é a história, né? Tira a bunda da cadeira e vai ver. Algum diretor aqui, não sei se foi o Gustavo Valejo, alguém, até que ele não está aqui. Fui lá para Santos, estava cheio de craqueiro. Ele está aí? Tô aqui. Você que estava em Santos, Gustavo? Que estava em Santos. Eu tenho apartamento lá, Não, então... Eu que estava em Santos. Eu não sei quem tinha comentado, falou, pô, tá cheio de craqueiro. Eu comentei. Então foi você mesmo. Mas olha, então de uma semana para outra, Gustavo, alguém fez alguma coisa lá, porque a cidade estava tinindo. Fazia muito tempo que eu não ia a Santos e realmente a Baixada toda, eu passei ali no... Eu entrei pela Orla, né? Então corri tudo ali, a cidade estava muito bonita. Realmente, Santos, você vê, aliás, o crescimento... limparam lá. Então tá bom. Porque o Gustavo falou... teve uma ação. Então, o Piva, Gustavo, então, a semana que você foi, você pegou a semana ruim, o Piva acionou lá a GCM para trabalhar, e eu, na semana seguinte, eu passei por lá, a cidade estava belíssima, a orla estava linda, a gente vê a pujança de Santos também, né? Você vê o mercado imobiliário também bastante aquecido lá. Fui lá na associação, muito bonito lá, né? Tem cartas assinadas por Dom Pedro, aliás, é acho que a terceira associação mais antiga do Brasil, realmente bem bacana, uma vez. A Bolsa do Café lá também. Oi? É a Bolsa do Café lá. Acho que é a terceira. Acho que é. E aí, assim, só falando da reforma tributária, a única coisa assim, gente, olha, chega a ser desesperador. Ele fez a palestra dele, né? E eu, que sou partidário, eu já falei isso aqui para vocês várias vezes, do KISS, né? Keep it simple, stupid, né? Manter as coisas simples e vamos fazer. A reforma é tão complexa, tudo que ele apresentou é tão complexo, com tantas exceções, e aí você vê o setor de bares e restaurantes que fez lobby, o setor industrial que fez lobby, o setor educacional que fez lobby, o setor da saúde que fez lobby, e aí todo mundo fez lobby. E aí é o seguinte, alguém comentou ali que na Índia, quando fizeram a reforma tributária, então decidiram o que ia ser feito, falou, pessoal, a partir da próxima segunda-feira está valendo a nova regra. Aqui no Brasil eles estão criando uma regra de 10 anos de transição e com compensações até o ano de 2078. Eu fico pensando, sabe qual é a chance disso dar certo? Sabe qual é a chance disso avançar e melhorar efetivamente a vida da gente como empresário? Eu parto da premissa que é zero, né? Eu acho que realmente é algo tão complexo que chega a ser desesperador. Mas, enfim. Que vai ser a maior taxa do mundo, né? Isso, e tem mais essa. Vai chegar até 25%. Né? E tem mais essa. Alíquota, então, mas de qualquer maneira, eles se colocaram à disposição para trazer esse evento aqui para o Grande ABC. E se a CISA quiser encampar aí, é uma grande oportunidade aí para a gente. Queria só destacar também o Luiz. Luiz teve... Só para corroborar, ontem a gente esteve na Assembleia e a Carla comentou que ela ligou para um senador em Brasília para falar sobre a reforma. Eu não sabia que a reforma já estava no Senado. Nossa, dureza. Lembra que ela comentou? A Carla? O senador falou como se nem existisse o assunto. Meu Deus do céu. Qual senador? Ela não falou o nome. Ela manteve o segredo. O cara não sabia nem o que estava acontecendo. O presidente... Ele que está votando, né? Não quer dizer, isso está em tudo quanto é... Presidente, e a maior parte das informações que são importantes, alíquotas, a parte da substituição tributária, não está nem sendo votada agora, isso é para o ano que vem. É lei complementar. A hora que terminou a apresentação lá, eu ainda olhei para a pessoa que estava do meu lado e falei, eu desafio qualquer pessoa presente aqui nessa sala a levantar e explicar o que acabou de escutar. Ninguém... O manicômio... O que eu quero dizer para vocês? O manicômio continua. E detalhem, tem algo muito grave
né, que a gente já tem aqui, Santo André fez a lição de casa, a gente já estima uma perda da arrecadação da ordem de 400 milhões de reais, 380 milhões, e o secretário de Finanças de Santos, que estava lá presente, ele perguntou para o palestrante, falou, escuta, você tem os números de Santos? Pô, tal. Ele deu aquela sabonetada legal. Não, puxa, olha, faltou eu fazer a minha lição de casa. Ele falou, não, mas eu vou te trazer os números. A gente estima aqui uma perda de arrecadação de 600 milhões de reais em Santos. E quem que vai ganhar isso aí? Pois é, centraliza em Brasília, Evanson. Centraliza em Brasília e aí tem um conselhão que eles querem dizer para onde eles vão, como eles vão compensar. Olha, a chance disso dar certo... Vai para os amigos. Gente, não é só o Nordeste, é para os amigos. Então, assim, é complexo e chega a ser até desesperador. Valeu a visita em Santos para eu conhecer a associação comercial e para almoçar no restaurante português que estava ali, acho que era Lapas de Portugal, alguma coisa assim. Restaurante muito bacana ali do lado. Antigo, né? Valeu a visita. É antigo, bem gostoso. Queria aproveitar aqui para agradecer o Luiz também, que esteve conosco aí. A gente fez a abertura na última segunda-feira da Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação. De novo, né? A semana, eu vou ilustrar aqui para vocês aqui o quão desafiador é a nossa missão. A CISA faz o seu papel com maestria, a gente tem tentado fazer isso no poder público, mas o grande ABC realmente perdeu tudo que perdeu ao longo das décadas, em cima do que eu vou falar aqui. Nós trouxemos aí, o patrocinador nosso dessa semana é a Deutsche Telekom. Deutsche Telekom, para quem não sabe, é a maior empresa alemã. Ela é maior que o grupo Volkswagen, maior que tudo. Eles montaram um escritório aqui em Santo André, eles estão fincando o pé para valer aqui no Brasil. Todo o sistema de conectividade hoje que tem nos carros da Volvo, da BMW, da Mercedes, é tudo Deutsche Telekom, a maior empresa, eu acho que é uma das maiores empresas europeias, a Alemanha, a número 1, faturam bilhões de euros, estavam aqui presentes. O Instituto Mauá Tecnologia trouxe um Fab Lab, eles montaram um furgão que foi credenciado pela MIT, né, que é o Massachusetts Institute of Technology, trouxeram aí, está aí. Hoje nós vamos ter a apresentação de 8 universidades com projetos, o projeto vencedor, nós vamos fazer um pitch e vamos eleger um projeto vencedor que vai ser acelerado pela Universidade Federal do ABC. Cara, é assim, ó, é uma semana espetacular e alinhado com tudo que tem de melhor no planeta. Não tem público. A gente precisa pedir, pelo amor de Deus, as escolas não se engajam, nenhuma escola, nem pública, nem privada, nada. Ninguém se interessa a pegar os seus alunos e falar, escuta, vai lá conhecer. Tem projetos universitários, tem 8 universidades participando, FEI, Mauá, Anhanguera, Fundação Universidade Federal, Fundação Santo André, enfim, todas, São Judas, Anhanguera, tem um monte de gente lá. E a gente não consegue levar público, as pessoas não se interessam. É incrível. E aí é que perde a sociedade, né? Porque... Desculpa, Evandro. Oi? Não coloca no meu balaio escolas particulares. Você pode desculpar, mas todas elas têm já o seu calendário. Sim. Tem a feira de profissões, que todas Sim. tem 45 universidades lá que o meu aluno vai. Isso. Tem um calendário. Então, não põe no meu balaio. Não é no todo seu. Mundo tem calendário para ajustar com o da prefeitura. Claro. Você põe todo mundo como se fosse o desinteresse zero da categoria. Que eu não estou preocupado com meus alunos. Isso aqui, aí é demais, né, Evandro? Não, eu não disse que você não está preocupado com seus alunos. O que eu estou dizendo, sabe por que a gente olha o telefone não, que tem o desinteresse Calma. mesmo. A gente faz palestra aqui e vem 10 pessoas. Isso, é a mesma coisa. Sim, mas é isso que eu estou falando. O desafio é o mesmo, é para responder desde... É para responder a pesquisa. Isso, começa... É para tirar proveito daquilo que nós ofertamos aqui na CISA. Isso, é para tudo. Quem não teria uma outra oportunidade, eu concordo com... Tem escolas que não têm, deveriam estar lá. Isso. Eu sei o trabalho que o Abus faz, eu sei o trabalho que o Liceu faz, que o Singular faz. Eu digo o seguinte, sair do seu local e ir é o que acontece na CISA, é o que acontece nos cursos da prefeitura, é o que acontece numa semana dessa. Aqui é o documento da ESP, que é as suas escolas. Eu estou botando lá como suplente, porque a gente não tem tempo e tal, mas porque lá a gente também tem a briga com as escolas que a maioria não quer nem saber. Exato. Tem dono de escola que não conhece a convenção coletiva. O cara não sabe da convenção coletiva dele, da categoria. Ô Pedro, presidente, o dono da escola não conhece a convenção coletiva, assim como o senador não sabe que a reforma está no Senado. Você entendeu? O cara me procurou porque o funcionário morreu e tem que pagar 24 salários. Posso pegar uma Claro. parte aí, presidente? Dá licença. E o cara não queria pagar. A jornada empreendedora da CISA é uma oportunidade valiosa de capacitação e interação entre os associados.
Os participantes têm a Evandro, oportunidade de aprender com especialistas, adquirir novos conhecimentos, estabelecer conexões profissionais e se inspirar para aplicar o que aprenderam em suas próprias vidas e carreiras. Aí a gente vai ter aqui, olha o esforço que se faz, o ABC que dá certo, ABC Aprendiz, liderança e comunicação assertiva, associado premiado, tudo isso, a semana, empreendedor, tudo isso, e muitas vezes não tem engajamento. Quer dizer, o privilégio de sofrer o que você sofre não é só você, não. A gente também. O Ale, a pesquisa. O sofrimento. O cara me procurou, um dono de escola de 15 anos me procurou e falou: pô, meu funcionário morreu, eu tenho que pagar 24 salários para ele, mais o auxílio funeral de 3 mil. Eu falei, isso está na convenção coletiva faz 20 anos. O cara não leu. E vai pagar. E vai pagar. E vai pagar. Vai pagar do bolso. Mas tem um seguro do sindicato, você paga lá 0,000 por funcionário todo mês da folha e está seguro. E o cara não sabia. Ainda tive que orientar ele aí no sindicato dos auxiliares para poder negociar um parcelamento. Mas o cara faz 15 anos tem escola e não leu a convenção, cara. O presidente, eu não sei se é características da nossa região. O Alexandre, que teve a semana retrasada lá, que vocês estiveram em Maringá, Marília. Veja, é duro, porque quando a gente vê essas ações, mesmo o Santos, eles tiveram 2 etapas, eu fui na etapa da tarde e falaram que da manhã lá tinham mais de 150 pessoas. A gente percebe em outras cidades, não tão longe, um engajamento muito maior. Esse sofrimento aqui, né, que a gente sofre numa pesquisa, sofre com um político, sofre no poder público, sofre dentro da associação. Eu não sei, eu começo a chegar à conclusão de que esta região especificamente, as pessoas, eu não sei se historicamente, não sei o que aconteceu aqui historicamente. Eu acho que é cultural, viu, Evandro? É cultural, porque me parece que as cidades de interior, parece que são mais engajadas. Não é que parece, é real. Você faz um evento, todo mundo participa. E paga ainda, Alexandre. Se o grande ABC está com essa dificuldade, imagina a grande São Paulo. Eu acho que isso são dificuldades que a gente tem de uma grande metrópole, infelizmente. Cada um vivendo para o seu lado, e tem muitos eventos, tem muita situação acontecendo, e as pessoas não participam. Não era assim. Há 20 e poucos anos. Sim. Muitos eventos aí eu as pessoas engajadas. É o seguinte, eu não sei explicar isso. Mas em contrapartida, por conta dessas nossas frustrações, a CISA é hoje, na minha opinião, não só minha, a entidade mais representativa da região. Certo? Ô Luiz, eu escutei do presidente da FACESP, uma das mais do Estado. Nós escutamos. Eu não quis falar do Estado. Mais do Estado. Ele falou para mim. Ele falou, ó, a administração que vocês têm lá na CISA é exemplo para o Estado. Nós somos assim. E por outro lado, eu vou falar para você também. Né? Todos os que você vê... Todos os dias você vê, praticamente todos os dias, uma referência a Santo André como uma das cidades mais inteligentes do país, com representação e tudo mais. É o preço que nós temos que pagar, filho. Não tem jeito. Agora, continuar fazendo esforço, lógico. É isso, presidente. Obrigado, Evandro. Imagina. Mais algum outro assunto? A gente tem agora uma assinatura do convênio, então, obrigado pela presença de todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Até dia 11. Tchau. Tchau, Gustavo. Obrigado.